Oi, gente, como é que vocês estão? Nunca mais apareci dessa vez, ó, os cabelos. Dessa vez eu ajeitei meus cabelos, porque eu sempre apareço descabelada aqui nesse canal. Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre roubo, desgaste e pessoa perigosa, né? É uma das cartas que a gente tem uma certa dificuldade de entender quando ela sai no baralho, né, no jogo, porque ela é uma carta que vem significando aqui três coisas. Mas no geral, ela é uma carta que tá falando ali de desgaste mesmo, tá? Porque é uma carta que ela puxa outra conotação, mas sempre de um âmbito ruim. Então não tem pra onde fugir quando a gente vai ler essa carta, né? E lembrando que se você quer aprender a jogar baralho de Exu, Pombagira, Maria Padilha, seu Zé Pilintra, se você tem um baralho de Exu aí, tá? Da sua entidade, da sua Pombagira, do seu Exu, e você abre o baralho e você não sabe pra onde é que vai, não entende nada, eu, Juliana, consigo te ajudar. Eu ministro um curso online, tá? Falando de todas as cartas, significados na prática, o que elas realmente significam no dia a dia das jogadas com os consulentes, métodos de tiragem e ainda tem um tira dúvidas comigo, que você vai ter aí 1 hora livre para conversar diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas, tá? O curso ele tá esse mês, né, em comemoração ao mês das mães, eu vou colocar uma promoção, né? Ele tá apenas R$200, tá? E esse valor também parcelo no cartão, tá bom? Então, caso você queira, né, de fato aprender a jogar baralho de Exu e até ter isso como uma renda extra, fala comigo com esse telefone que tá aqui no vídeo, tá? Que assim que você adquirir, assim que você faz o pagamento, você já adquire o curso e você já começa aí a aprender aí no conforto da sua casa, tá bom? Mas vamos lá, gente. Roubo, desgaste, pessoa perigosa. Olha, quando essa carta aparece, eu, Juliana, eu já... sabe? Porque ela é sempre coisa ruim, gente. Existem pessoas que dizem que, ai não, isso aqui é Zé Pilintra. Ai não, isso aqui é o povo da rua. Olha, sendo bem sincera, eu estou há 10 anos jogando baralho, tá? Essa carta aqui, ela nunca é uma coisa boa, gente. E pra mim, na minha jogada, essa carta aqui nunca fala de Zé Pilintra e do povo da rua, do povo das encruzilhadas, pelo amor de Deus. No meu curso eu explico como identificar entidades dentro do jogo, entendeu? Mas isso aqui não é Zé Pilintra, tá? Mas Juliana, tem a cartola, tem o cigarro, o seu Zé Pilintra, o paletó do seu Zé Pilintra e tudo mais. Gente, temos que entender, tá? Que as figuras dentro do baralho, elas são muito importantes também. Só que no dia a dia, nas configurações de cartas, cara, não tem como isso aqui significar Zé Pilintra, entende? Quando sai, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui, ó, vamos pegar uma jogada muito ruim aqui, tá aqui, ó, roubo, desgaste, pessoa perigosa, morte, alguém que foi embora, separação. Cara, olha essa jogada aqui. Entidade de luz, porque Exu é entidade de luz, tá? Entidade de luz nenhuma entra numa jogada dessa aqui, gente, tá? Então, existem pessoas que falam, ah, não, mas isso aqui é que significa Zé Pilintra. Não significa Zé Pilintra. Zé Pilintra não como é que a gente pode dizer? Ele não é mostrado desse jeito no baralho, tá? Pelo menos o Zé Pilintra que eu conheço, ele não se mostra numa carta tão ruim assim, né? Até porque nenhuma entidade de luz quer ser configurada numa carta que chama roubo, desgaste, pessoa perigosa. Então vamos ter consciência, né, gente? Como é que tu chama o teu Exu de roubo, desgaste, pessoa perigosa? Consciência, né, amore? E no decorrer da tiragem, quando essa carta aparece, gente, ela é sempre coisa ruim, tá? E pra você entender
a mensagem, sempre olhe as cartas que vêm depois, tá? Porque essa carta aqui, ela é ruim de todas as maneiras, tá bom? Então, assim, é uma carta que fala de gente que não presta, que pode estar perto de você. Pode significar que você, né, se aparecer do teu lado, pode significar que você tá cansada, tá desgastada, ou que você aí até mesmo está indignada com alguma coisa, tá? Que aqui, né, se for perto de uma configuração que tem pessoa intermediária, aí vem essa carta aqui, aí vem alerta logo depois, né, essa carta aqui, ó, perigo no caminho, dificuldades, aqui significa uma pessoa ruim que vai cruzar teu caminho. Então, assim, gente, por isso que eu até recomendo você tá começando agora, que não tá entendendo nada desse baralho, faça o curso, porque vai te abrir muito a mente, porque não é só pegar essa carta aqui. Uma coisa que eu falo, não se responde pergunta com uma carta. Juliana, minha consulente, perguntou pra mim se o namorado dela tá traindo ela. Aí a pessoa, não, eu tirei uma carta e disse que assim, cara, não faça isso, isso é irresponsabilidade. Não se tira perguntas com uma carta. Não faça isso, tá? Não faça. Nesse baralho aqui, se você for tirar a carta de sim e não, e antes e depois não, de sim e não, ou você for responder uma pergunta de alguém com uma carta, você está sendo irresponsável. Porque com esse baralho aqui, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Esse é um baralho muito complexo, gente, ele é muito específico. Exus e pombagiras são muito específicos. Eles dão um recado deles por inteiro, tá bom? Uma carta dessa aqui não quer dizer nada. Você, no mínimo, você tem que ter ali umas 5, 7, 9 cartas para responder uma pergunta de alguém, tá? Então, não faça isso. Principalmente quando é uma carta assim, ó. Cara, não tenha essa irresponsabilidade de tirar essa carta aqui e dizer que o jogo da cliente é ruim. Não, não faça isso. Primeiramente, que você não tá analisando nada. Quem faz o curso comigo sabe que eu ensino métodos de tiragem específicos desse baralho aqui para você saber tudo que vai acontecer na vida da tua consulente. Tá bom? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Tem gente aí nos comentários dizendo, eu tirei carta tal pra pergunta que eu fiz. E significa o que? Primeiramente que você já começou errando. Não se tira uma carta para responder pergunta nenhuma com esse baralho. Você tá errando. E você vai errar. Você não vai passar credibilidade. As suas consultas e tiragens, elas não vão ter sentido. Tá? Não faça isso. Com esse baralho, não. Com o baralho cigano e com tarô, até pode. Porque eles têm uma simbologia mais específica. Mas esse aqui, não faça isso. Tá bom? Principalmente em cartas muito ruins. Eu, Juliana, quando aparece assim uma carta ruim, logo de primeiro eu tiro logo 5, 7, 9 cartas, porque eu quero entender de onde vem essa situação aqui, tá? Então, é uma carta ruim, negativa, tá falando de coisa ruim, tá falando de gente ruim e que você precisa tomar cuidado com essa carta no jogo. Quando aparece essa carta aqui, não deixe de alertar a sua consulente, né, a sua cliente, e não deixe de se alertar, tá? Porque tendo uma situação ruim dessas aqui, você precisa falar. Tem gente que diz assim, eu já vi uma galera no YouTube dizendo assim, eu não falo pro meu cliente, pro meu consulente, que fulana de tal da família dela vai morrer. Eu não falo sobre morte. Eu disse, por quê? Por que você não tá falando de morte? Se é um ciclo da vida, se é natural da vida, todo mundo vai morrer. A gente só não sabe quando, mas todos nós vamos morrer. E se você tá vendo aquilo ali, se a entidade tá te permitindo ver,
é porque ela quer que você passe o recado. Porque vocês sabiam que nem as entidades, quando elas não querem falar, elas não mostram nada. Olha, eu já tirei pra mim mesma, né, há muito tempo atrás, que hoje em dia eu não gosto mais de tirar pra mim. Mas quando eu tirava algumas cartas pra mim, no baralho cigano, a minha Maria Mulambo não deixava eu ver as coisas, certas coisas, ela não queria que eu soubesse. E depois eu descobri o porquê. Porque se eu tivesse descoberto aquilo logo cedo, ia me atrapalhar no meu destino final, na minha tomada de decisão final. Então, às vezes, as entidades não permitem que a gente veja certas coisas para não atrapalhar o nosso livre-arbítrio e também não atrapalhar o nosso senso crítico. Agora, se a entidade te passou a informação na consulta de que alguém vai morrer, é porque ela quer que você saiba e quer que você transmita isso, tá? Então, sensatez. Gente, seja sincero com seu consulente, com seu cliente na hora que você estiver tirando cartas, tá? E se você estiver tirando pra você, não cometa a irresponsabilidade de ficar tirando só uma carta, não, e achar que leu. Aí eu li, tirei sim ou não com esse baralho. Eu já falei, né? Volto a falar. Esse baralho não é de sim ou não. O baralho de Exu não é para se responder sim ou não com uma carta, não, tá? É um baralho muito específico. E Exu, quando ele vai dar o recado dele, ele dá o recado completo, tá? Não tire cartas, ou não faça a pergunta e tire só uma carta, porque você vai errar. É uma dica que eu tô lhe dando, pra você não cometer gafe por aí, quando você estiver atendendo as pessoas, tá? Mas enfim, é só alerta, tá? Porque eu vejo muita gente nos comentários falando isso e eu fico desesperada. Porque é uma galera muito louca, sem noção, que não entende que um baralho desse aqui não é pra ser respondido de uma carta só, tá? E, né, assim, esses vídeos que eu gravo é vídeo de bate-papo, é vídeo de gente, né, ter uma interação mais específica, uma coisa mais leve, não é aquela coisa teórica de explicação de carta. Porque eu gosto sempre de falar para os meus colegas aí, né, espiritualistas, tarólogos, cartomantes, enfim, que essas cartas, tá, elas são muito específicas para determinados jogos, tá? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado maior e uma atenção maior com esse baralho. Por isso que ele é tão confuso de entender, tá? E quando a sua entidade tá ali do teu lado, te regendo na consulta, cara, escuta o recado, tá? Não fica querendo, não, eu não vou falar isso. Não, cara, fala. Tá vindo roubo por aí? Fala. A entidade falou no teu ouvido, ó, fulano de tal vai ser assaltada. Fala. Olha, fulano de tal, tem alguém que vai cruzar o teu caminho que vai te fazer muito mal. Fala, certo? Coisas ruins são alertas nos jogos pra gente já ficar de olho. Teve uma vez que eu, Juliana, eu tirei carta pra mim e aí apareceu assim pra mim que eu ia ter algum tipo de furto ou roubo de coisa pequena. E eu lembro que, tipo assim, 2 semanas depois eu esqueci minha bolsa dentro do Uber e tava cheio de coisa pequena dentro da minha bolsa, né? Graças a Deus eu consegui recuperar a bolsa e consegui recuperar minhas coisas. E eu já tinha visto isso. Então eu fiquei pensando, né? Fiquei no alerta, mas não tive o cuidado, tá? De entender que só porque eu sabia que poderia acontecer, aí pronto. Como é que eu posso dizer? Eu me acomodei. E acabou que aconteceu o que eu vi. E depois que eu me liguei, poxa, eu poderia ter evitado, né?
Então, quando você vê uma coisa dessas na tiragem da sua consulente ou na sua tiragem, não feche os olhos, porque tem muita gente que não gosta de falar de coisa ruim nas tiragens. Gosta de só ficar embelezando o jogo, mentindo, ocultando as coisas, só para aquela pessoa, o consulente que tá do outro lado lá, ficar maravilhado. Ai, nossa, fulano de tal me falou tanta coisa boa, vou me consultar com ela toda semana. E na verdade a pessoa não tá sendo sincera, tá? Vocês não sabem quantas vezes, gente, quantas vezes eu atendi pessoas que fizeram perguntas pra mim no WhatsApp, fizeram um jogo comigo e o jogo foi ruim. E eu falo, ó, não tem uma boa notícia pra você não. Aí eu pego e digo, porque é de minha responsabilidade falar. Aí a pessoa me esculhamba e vai embora. Porque o fulaninho que ela jogou disse pra ela que o cicraninho gostava dela. Aí eu disse assim, olha, eu acho que não. Porque eu tô vendo aqui que esse homem aqui não quer nada com você. Ai, nossa, não sei o que, não é possível. Me esculhamba e vai embora. Só que eu, Juliana, eu sei muito bem do trabalho que eu faço. E a minha entidade, a Maria Mulambo, tá aqui do meu lado. Ela não gosta de brincadeira, não. Nem de mentira. Então eu falo o que eu tô vendo no jogo, tá? Então, pelo amor de Deus, tenha essa consciência também, se você for atender outra pessoa, tá bom? Então, gente, mas falando da carta em si, né, é uma carta ruim. Quando sai no jogo, a gente tem que avisar, tá? E a gente tem que se preparar. Quando é pra nós o recado e quando essa carta está perto de nós, dentro do jogo. É também entender, olhar pra si e saber que você não tá bem, que você pode estar passando por um momento difícil, né? E que você tem que parar e olhar pra si, tá bom? Não é só jogando pros outros, não. Quando isso aparece pra você, é um alerta pra você também, tá? Então, gente, aqui é só um vídeo mais bate-papo, né? Se você quer entender mais o baralho, né? Clica aqui não, é ótimo, né? Como se eu estivesse no Instagram. Entre em contato comigo com o telefone que vai estar no vídeo, tá? Que eu tenho um curso e a mentoria VIP. Mas pra você que tá começando, eu indico o curso, tá bom? E depois, se você tiver uma coisa mais específica de dúvida, aí a gente vai pra uma mentoria VIP, tá certo? Gente, um beijo, até a próxima e até o próximo vídeo que eu também tô fazendo uma playlist só de baralho cigano. Então, pra quem também tá aprendendo, tá bom? Um beijo e até a próxima.